Muitos esquecem-se que o crescimento vem da disciplina, da melhoria contínua e até da firmeza como encaramos os desafios que nos aparecem. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio da Grow to Inspire, um podcast da Zillion Business. O meu nome é Beatriz Quintelas e hoje estamos aqui com Gonçalo Simão. Olá, bom dia a todos. Desde já queria agradecer pelo convite de estar aqui. Chamo-me Gonçalo Simão e sou um dos fundadores da CS Auto. Obrigada por teres aceito o nosso convite, por estares aqui connosco, partilhar a tua experiência. Como é que surgiu esta tua ligação ao mundo do setor automóvel? Olha, surgiu, basicamente foi com um primo meu que gostava imenso de carros na altura. Eu lembro-me que era bastante pequeno e sempre fui visualizando a alteração de carros que ele tinha, ia mudando sempre de carros. Portanto, acabei por me interessar bastante por esse lado e sempre foi algo que eu gostava de saber mais porque queria saber mexer, queria saber o que era a peça, portanto, sempre fui bastante interessado por esse meio. E achas que foi isso que te levou a saberes que era a mecânica que tu querias? Sim, no fundo sempre fui crescendo e sempre fui uma pessoa que gostou imenso de mexer no terreno. Nunca fui muito dotado para a escola, portanto acabei por, no nono ano, acabei por chumbar um ano, decidi começar um curso de mecânica automóvel e começou aí. No nono ano fiz um curso na ATEC, que basicamente é um curso que é feito na Escola Matilde Rosa Araújo, e comecei por aí o meu desenvolvimento. Como é que foram os teus primeiros anos nesta área da mecânica? Olha, os primeiros anos posso dizer que ao início foi um bocado difícil, porque comecei por tirar um curso de mecatrónica depois no 10º ano, e estava a trabalhar ao mesmo tempo, portanto acabava por ser bastante difícil porque tinha que conciliar os estudos com o trabalho e por vezes isso é algo que nem toda a gente sabe conciliar e que acaba por desistir e focar-se ou num ou noutro. E posso dizer que até correu bem. Claro que enquanto é um curso acaba sempre tudo por correr bem, não é? Mas depois quando começamos realmente a nível de trabalho pode dificultar bastante. Fica mais duro. Sim. Qual é que achas que foi o maior desafio que tu tiveste que enfrentar? Olha, o maior desafio, eu diria, foi quando comecei a entrar mesmo no mercado de perceber o que é que eu realmente queria ser. Que, no fundo, termino o curso na Toyota, começo a trabalhar numa loja de peças, que hoje em dia até é uma loja que eu trabalho, na oficina, É um fornecedor. É um fornecedor que eu tenho, okay. Exatamente. E na altura começo a pensar que aquilo para mim não estava a fazer sentido. Porque é que eu tinha tirado um curso de mecatrónica e estava a entregar peças, não fazia sentido. Então comecei a decidir ir para uma rede de oficinas onde pudesse realmente trabalhar na área e sentir realmente se era realizado com o que estava a fazer. E foi a mudança da tua trajetória no teu percurso? Sim, eu senti que sim. Foi quando eu no fundo conheci também as pessoas certas, porque acho que em todos os sítios onde tu passas tens de conhecer sempre alguém que seja uma referência para ti. Eu tanto no meu trabalho no continente tive uma referência que era o meu chefe, que para mim era incrível, e depois quando entro na Midas também tenho uma referência que é o meu diretor de centro, que no fundo foi uma pessoa que soube agarrar em mim e transformou-me também, e se eu sou o que sou hoje também deve-se muito a ele, sem dúvida alguma. Será que nós procuramos as pessoas ou realmente as pessoas encontram-nos pelo caminho? Eu acho que as pessoas podem nos encontrar pelo caminho. Acho que nunca cabe a nós procurar alguém. Acho que tem muito a ver com o que nós também sentimos, com a aura que sentimos com as pessoas. Porque posso estar a olhar para ti e não me faz sentido esta pessoa. E posso realmente estar com uma pessoa num jantar e faz-me todo o sentido, identifico-me e quero estar com essa pessoa. Qual é que foi o maior momento mais difícil que tu sentiste neste teu percurso? Olha, o momento mais difícil que eu senti foi quando, se calhar, abri a primeira oficina, porque eu antes da CS Auto tive outra oficina
e se calhar na altura acabou por acontecer tudo ao mesmo tempo. Foi basicamente, as coisas não estavam a correr tão bem nessa oficina, nasce a minha filha e no mesmo ano, passado uns meses, tenho uma perca tipo da minha avó, que sinceramente era uma pessoa que influenciava bastante a minha vida em tudo. Foi a única pessoa, e isto digo sem qualquer problema, que toda a gente na minha família sabe disto, foi a única pessoa que realmente confiou em mim e quis que eu fosse em frente nisto tudo. Foi a primeira pessoa que, se eu lhe perguntasse, olha, avó, eu preciso de dinheiro para comprar um carro, porque claro que não tinha capacidade, nunca tive ninguém que chegou ao pé de mim, olha, toma, tens aqui 20 mil euros e diverte, e isso parece que não, é uma ajuda bastante boa. E a minha avó sempre confiou em mim, portanto, tive que aqui, no fundo, gerir muita coisa ao mesmo tempo, e acho que se não tivesse uma boa base, e quando digo boa base é a nível de família, se não tivesse a minha mulher, se não tivesse a minha filha, que na altura, claro que tinha meses, mas só quem é pai percebe isto, porque os filhos dão uma força que não tem nada a ver e acho que nós só conseguimos perceber realmente o que é a vida quando temos filhos. Quando somos pais. Porque acho que é incrível, não há nada melhor, nada, não há nenhuma realização melhor do que ser pai. E acho que isso realmente foi o que marcou a minha vida. Essa viragem. Sim, acho que sim. Estavas a falar aí num ponto que nem sempre tudo correu bem e os resultados não estavam a aparecer. Onde é que tu te agarravas para continuares a lutar e ir atrás? Olha, na altura, lá está, os apoios que eu tinha, como te disse, acho que eram muito fortes, que era a minha família. E depois tive o André, que também é uma peça fundamental no meu percurso, que é o meu sócio, que na altura ele já ia ter comigo à oficina onde eu estava e ele estava sempre a ajudar-me, queria sempre ajudar-me e na altura confiaram em mim. Numa fase em que tu tens uma perda de alguém, é sempre difícil tu estás equilibrado, portanto, claro que alguma coisa pode escapar. E acho que se no fundo, se eu não tivesse principalmente o apoio destas duas pessoas, teria sido muito difícil para mim e se calhar poderia ter desistido com mais facilidade, mas não, quis andar para a frente, quis tentar mais uma vez e felizmente que o fiz. Que importância tu consideras que a tua autodisciplina e o teu rigor teve no teu crescimento? Eu acho que isso é muito importante, porque no fundo temos que ter responsabilidade, seja no que fizermos na nossa vida, temos que acabar por ter bastante responsabilidade no que estamos a fazer, no fundo. Seja no que for, seja a servir um café, seja o senhor do lixo, seja qualquer pessoa. Nós vamos ter que ser responsáveis e vamos ter que assumir que aquilo é a nossa realidade. Portanto, se não fizermos o nosso trabalho bem feito, não vale de nada andarmos a tentar passar a perna por cima, como se costuma dizer. Eu sei que tu tiveste uma experiência recentemente com um stand. Sim. O que é que tu aprendeste? Fala-nos um bocadinho como é que surgiu essa ideia e o que é que tu aprendeste com essa experiência? Olha, posso falar um bocadinho em relação ao setor de automóvel desse lado, que é, eu desde cedo que compro e vendo automóveis, sempre foi um extra que eu acabei por ter, mas isso é engraçado porque começou antes, muito antes. Começou na altura quando eu trabalhava na Midas, tinha um diretor de centro que é o Emanuel, que para mim vai ser sempre uma referência. Mais uma referência. Sim, para mim lá está. Porque eu vou-te ser honesto, eu acho que os melhores exemplos que nós temos é ao nosso lado. E nós por vezes procuramos muitos exemplos fora. E nós, se nos agarrarmos aos exemplos que temos, se calhar vamos conseguir ser mais capazes. E não interessa se tem um carro de luxo, se tem uma casa, isso não quer dizer nada. Eu tenho o meu meio de amigos, não tem nada a ver com isso e nunca me quis estar, por exemplo, dentro do meio automóvel ou isto, das pessoas, porque não me identifico. Portanto, no fundo, eu acho que o nosso exemplo vai estar sempre ao nosso lado. Nós às vezes é que andamos à procura em sítios que não são os certos. Mas pronto, isto em relação aqui ao setor automóvel. Começa com ele, quando eu vou trabalhar para a Midas, eu inicialmente comecei em Oeiras, depois tive um atrito com um chefe meu e fui trabalhar para Carcavelos, junto à praia. E comecei a trabalhar com ele, comecei a desenvolver uma relação muito boa a nível de confiança e dei por mim e ele acreditava muito mais em mim do que eu próprio. Portanto, era a pessoa que me dava motivação.
Quando começo a trabalhar em mecânica com ele, ele virava-se várias vezes para mim e dizia: olha, Gonçalo, eu acho que tu és muito bom em vendas, acho que deverias estar em frente a um balcão e poderias ser aqui uma mais-valia para nós. E é aí que, pronto, começo a fazer a venda do produto da oficina, mas depois comecei com os carros. Ele já tinha alguns carros, eu ajudava a vendê-los, e depois é quando eu começo também a vender carros. Começo a comprar carros para mim, na brincadeira, pronto, de comprar e vender, e pronto, e é aí que acho que realmente ganho o bichinho. Em relação ao stand, existiu uma oportunidade de ficar com um espaço. Na altura, eu e o André verificámos que poderia ser uma oportunidade muito boa. Contudo, com o crescimento que a nossa oficina tem vindo a ter ao longo do tempo, conseguimos perceber rapidamente que não iríamos ter tempo nem liberdade para estar em duas frentes. Portanto, optámos sim por focarmos no que realmente era importante. Tivemos uma reunião muito importante para nós, que no fundo percebemos que queríamos dedicar a 200% à parte da oficina. Às vezes temos que dar um passo atrás para depois dar dois. Faz parte. Isso faz parte e está tudo bem. Isso, acho que quem disser que não dá passos atrás não está a ser honesto com eles próprios, portanto, está tudo bem. Então foi nessa reunião que tu decidiste que vamos só ficar pela parte da especialização? Sim. O que é que tu procuras neste momento em termos de padrões de qualidade em oferecer aos teus clientes? Olha, no fundo, eu quero que os meus clientes se sintam sempre bem e que se sintam acolhidos quando vão à nossa oficina. Quero que eles sintam que a gente tem transparência com eles e que no fundo consigam trazer mais uma pessoa para nós também podermos desenvolver o nosso trabalho. Acho que temos que ser sempre sérios, temos que ter qualidade no nosso serviço e temos que encarar cada carro como um carro, porque no fundo nós precisamos de cada cliente e não vale a pena se, lá está, é igual ser um Fiat Punto ou um Ferrari. Para mim isso é completamente igual e tenho que tratar cada pessoa da maneira que ela merece e acho que isso é o mais importante. Até porque se for um cliente satisfeito vai-te trazer 2 ou 3. A ideia é essa, é dar sempre um feedback bom para que possa recomendar-nos e para que a gente possa evoluir, porque sem clientes nenhuma empresa sobrevive, no fundo. A verdade é essa. O que é que mudou em ti quando começaste a empreender? Eu acho que eu tive a primeira fase que acho que toda a gente tem, que é começamos a iludir um bocadinho sobre o que está a acontecer, ok? Porque se calhar às vezes é tudo demasiado rápido e eu vejo que ao início, por exemplo, eu o primeiro ano vendi tipo 50 e tal carros, tipo na rua, e claro que aquilo para mim, tinha 21 ou 22 anos, aquilo para mim era uma coisa que nunca tinha acontecido, nunca tinha estado naquela realidade. Portanto, os primeiros anos acho que sinceramente andei ali um bocadinho perdido, porque queria chegar a todo lado e queria sentir que era capaz de o fazer, queria também ajudar toda a gente, queria estar, no fundo queria que o meu meio estivesse todo confortável e acabava por me esquecer muito de mim, do que eu também precisava. Para trás. Sim. E depois acho que no fundo a grande mudança é quando nasce a minha filha, porque aí ganho uma responsabilidade enorme e começo a pensar, ok, tipo, já tenho isto estruturado, isto está a andar, vou ter agora uma responsabilidade nova que é a minha filha, a minha família, portanto eu tenho que criar aqui no fundo um legado, né? E tentar perceber o que é que eu vou conseguir fazer para que melhore a minha vida e a minha qualidade de vida e quem também está ao meu lado. Quais é que foram as maiores lições que tu aprendeste nos teus negócios sobre pessoas? Olha, eu acho que isso é uma boa pergunta e isto às vezes pode ser interpretado de uma má maneira, mas eu acho que a confiança, acho que começas a aprender realmente em quem podes confiar e com quem podes contar também. Porque no fundo não é toda a gente que te vai bater nas costas que está contigo. Às vezes, se calhar, tens realmente alguém que te quer ajudar, que quer que tu andes para a frente e se calhar nem falas com essa pessoa durante 1 mês ou 2.
Mas depois tens o outro lado, que tens se calhar a pessoa que vai estar sempre aqui a dar palmadas nas costas e que no fundo as coisas não são assim como nós pensamos. É interessante tu estás a falar isso, porque muitas das vezes eu acho que nós temos que parar e perceber o que é que gosta de nós e quem é que precisa de nós. É muito diferente isso. Isso do gostar e precisar é muito diferente. Porque gostar, imagina, nem é a palavra certa para mim, nem é o gostar. Porque isso gostar de nós é muito relativo. Porque eu sinto que, por exemplo, na altura tinha muitas pessoas que olhavam para mim do estilo: tens esses carros não são teus. Eu ouvi muita coisa ao início. Tens 6 ou 7 carros, isso não é teu, isso é de alguém, isso não sei o quê. E isso não faz sentido, porque nós próprios, enquanto humanos, estamos sempre habituados a julgar muito mais do que propriamente saber um bocadinho da história de cada um, não é? E acho que é um bocado por aí. Acho que o que importa, no fundo, é fazermos o nosso caminho, sem estarmos aqui a olhar para o lado e continuarmos. Como é que tu lidavas com essas críticas? Sempre lidei muito bem com a crítica, porque isso faz parte. E se não houver uma crítica, é porque estamos a fazer mal o nosso trabalho. No fundo é isso, acho eu. Tu hoje em dia lideras uma equipa. Sim. Como é que fazes essa gestão? Eu adoro, para mim, a nível de liderança, é o que eu adoro mais fazer, porque gosto muito de perceber o que é que cada um, no fundo, está a sentir. E acho que nós próprios temos que, enquanto líderes, porque existe a diferença de um chefe para um líder, e isso eu aprendi muito cedo, porque um chefe é alguém que, no fundo, está aqui só para mandar. Um líder é alguém que dá o exemplo. E eu aprendi isso muito cedo. E isso foi uma frase, aliás, que me ficou sempre na cabeça. E foi o meu chefe, o primeiro, que eu te falei há bocado, o Rui, do Continente, que ele virava-se muitas vezes para mim e dizia: Gonçalo, isto aqui o que importa é nós liderarmos as coisas em condições e não querermos chefiar isto de maneira que todos temos que o fazer. Nós temos de trabalhar enquanto equipa. E isso eu aprendi muito com ele, que é, se nós trabalharmos enquanto equipa, vamos ganhar muito mais do que se realmente quisermos simplesmente sermos uns chefes. Porque isso, chefes, está o mundo cheio. Agora, líderes, cada vez vai havendo... Eu acho que, quer dizer, cada vez não vai havendo menos, mas acho que ainda há muito para evoluir desse lado. Acho que hoje em dia a palavra liderança já está um bocadinho mais desconstruída. Sim. E as pessoas já procuram mais nesse sentido. Sim. Que nem seja só perceber o que é, no fundo, sim, o conceito. Claro. O que é que tu esperas daqui a uns anos para a CS Auto Oficina? No fundo, espero consistência, espero que a gente possa proporcionar sempre a um cliente um rumo melhor do que ele pretende, porque nós vamos recebendo muitas queixas, às vezes, e de certeza que também às vezes pode acontecer queixas relacionadas connosco, não é? Com o nosso trabalho, que é natural, mas que as pessoas olhem para a CS Auto e que confiem realmente no trabalho que está a ser feito, que não tenham dúvidas, que tenham liberdade para ir lá, para se sentar, estar a ver o seu trabalho, se for necessário, o que está a acontecer e continuar o percurso que estamos a fazer, porque acho que sinceramente ainda estamos no início. O que é que te motiva a crescer? Isso, a minha filha, sem qualquer dúvida. Minha filha, olhar para a minha filha, olhar que posso lhe dar umas condições melhores do que eu tive, no fundo, e que um dia possa ser um exemplo para ela e que ela não olhe só para mim e que pense que, ok, o meu pai não está tantas horas comigo e que perceba realmente o porquê de eu não estar tantas horas com ela, mas que também que olhe do estilo, as horas que ele passa comigo vale a pena. Porque eu tento ser um pai presente e quero que... Isso para mim é a parte mais importante. É que a minha filha olhe para mim e, no fundo, que consiga perceber que tem um pai presente. Isso agora foi tão bonito. Queres um copinho? Não, juro, já estava mesmo aqui. Eu vi. Que conselhos é que tu darias ao Gonçalo, jovem, que agora é adulto e passou já por isto tudo? Respeitar o tempo. Respeitar o tempo, porque acho que isso é a dificuldade de maioria das pessoas. Querem tudo para ontem, acham que as coisas vão acontecer de repente e temos que respeitar o tempo. Temos que, às vezes às vezes podemos conhecer uma pessoa certa na hora que não estávamos a contar e se calhar é o suficiente para o nosso leque abrir. Respeitar o tempo, acho que é o melhor que eu posso dizer. O que é nosso vem até nós. Sim, sem dúvida.
Que conselhos é que tu darias a alguém que nos está a ouvir agora e que quer ter mais clientes e ter essa relação que tu estás aqui a nos dar, esta visão, as relações que tu tens criado para além dos clientes, que conselhos é que darias? Olha, eu acho que no fundo temos que ser sempre honestos e temos que respeitar cada pessoa que vem até nós. No fundo é muito importante sabermos ouvir e percebermos o que é que aquela pessoa também está a contar do nosso lado. Portanto, o que eu aconselho às pessoas é tentarem sempre mais, acreditarem nelas próprias, confiarem muito no seu instinto, porque às vezes o instinto é o que nos leva a algum lado, porque às vezes temos sempre aqui alguma coisa no ouvido a dizer vai por ali, e nós estamos, E não sai dali, não vamos, e depois acabamos por perceber que se calhar aquilo até fazia sentido, e serem eles próprios, porque acho que é muito mais fácil sermos nós próprios e as pessoas realmente gostarem de nós do que nós vestirmos algo que nós não somos. E uma pergunta polémica, o que é que te diferencia do resto das oficinas? Tu sabes que o cliente vai ali e vai ter isto de mim, é isto que eu quero passar. Olha, eu acho que isso é uma boa pergunta, porque no fundo as oficinas estão muito mal faladas há uns anos para trás, porque a pessoa está habituada a ir a uma oficina, entrar dentro de uma oficina e, por exemplo, estar sempre tudo sujo, a ver óleo por todo o lado. E isso é algo que desde o início que nós lutamos muito contra isso. Tentamos ter sempre a oficina limpa e existe um dia da semana que temos que fazer a limpeza da oficina para que a pessoa possa entrar, por exemplo, ali à segunda-feira e que veja que, ok, eles não estão aqui a trabalhar e não estão aqui a sujar-se todos, é óleo na parede. E nós estamos muito habituados a isso, a realidade é essa. E nós estamos um bocadinho a fazer com que isso não aconteça no nosso trabalho. E depois, lá está, vai muito à base da confiança, de sermos honestos, porque acho que é muito importante essa parte. Por exemplo, nós temos um check-up geral que nós fazemos em todos os carros. E às vezes eu até digo isto às pessoas inicialmente, não se assustem com o que vão ver, porque nós realmente vamos identificar todos os problemas que o carro tem. Agora, não quer dizer que vocês tenham que fazer tudo, porque isso eu passo para ti. Tu tens um carro, tem algum problema, eu vou-te passar tudo, entendes? E às vezes o que é que acontece? As pessoas têm receio de ser honestos e dizer que, olha, o teu carro está a precisar disto, daquilo, está com uma fuga de óleo enorme. Isso não é um problema. Isso cabe-te a ti decidir enquanto proprietária do carro. Agora, eu tenho que realmente demonstrar à pessoa o que é que o carro necessita. E acho que isso é o que nos diferencia muito para as outras oficinas. Pronto. E tentar, claro, ter os padrões de qualidade que são pedidos. Não sei se queres dizer mais alguma coisa. Se foste dizendo tudo. Acho que sim. Olha, queria agradecer pela disponibilidade, pela tua presença, por teres vindo aqui deixar o teu testemunho. Gostei muito de estar aqui a falar contigo. Eu também, obrigado. Obrigado a ti, obrigado a todos e obrigado pela oportunidade de mostrar um bocadinho da minha história. Tá? Obrigada. E até ao próximo episódio.